Olá, eu sou o professor Jorge Luiz Lima. Está começando mais um Espaço Aberto para a Saúde. O tema de hoje é sobre terapias naturais ou alternativas. Quem nunca ouviu falar em um chazinho recomendado por alguém, ou fez uma massagem para aliviar o estresse, acupuntura, florais, yoga, shiatsu? Então esses são exemplos de terapias naturais ou alternativas. Elas inclusive fazem parte do SUS, você sabia disso? Será que as pessoas entendem disso? Como elas aplicam? Você sabe o que são terapias alternativas? Não. Não. Eu sei algumas coisas. São terapias utilizadas no lugar das tradicionais ou acompanhando as tradicionais. Como a gente viu, terapia complementar ou natural é qualquer forma de tratamento que difere dos meios usados na medicina, comum, tradicional, que as pessoas conhecem no dia a dia, para o tratamento e profilaxia de doenças. Como convidados de hoje nós temos a professora Liliane Belz dos Reis, que é doutoranda em Educação e especialista em acupuntura pela Academia Brasileira de Artes e Ciência Oriental, e o Rogério Pires da Silva, especialista em massagem científica e naturopatia clínica. É também presidente da Associação Brasileira de Massoterapia Clínica, a ABRANC. A Assembleia Legislativa publicou e sancionou, através do governo do Estado do Rio de Janeiro, a Lei número 5.471, de 10 de junho de 2009, a qual implementa a terapia de floral e várias outras terapias complementares na rede pública de saúde do Estado. É importante saber que circula em discussões no meio acadêmico e também no meio popular de que há um lobby da indústria farmacêutica para que essas terapias não vigorem. E enquanto queria primeiro agradecer então a professora Liliane por estar aqui, um prazer tê-los aqui no nosso programa, e para perguntar um pouco sobre a opinião da senhora sobre este lobby, sobre essa corrente, no que diz respeito a se há realmente algum fator contra as terapias complementares, e também que fale um pouco sobre essa terapia, que é utilizada popularmente. Bem, como o próprio nome diz, são terapias complementares. Eu considero que uma não é excludente à outra, elas se complementam e cada uma ela pode ser mais eficiente e eficaz num determinado período. E em outro período, uma complementa a outra. E em relação à legislação, eu considero ela excelente, porque assim ela oportuniza a toda a população ter acesso a esse tipo de terapia. É interessante porque legitima algo que é popular, que a própria população já utiliza fitoterapia, shiatsu, acupuntura e outras terapias que são complementares, mas elas não estavam incluídas no SUS. E através dessa lei estadual, dá uma abertura maior para um reconhecimento também do saber popular. Eu acho que ela não é um saber popular, ela já está solidificada, já está reconhecida, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, ela já é recomendada para mais de 40 patologias. Agora, a população, de uma forma geral, ela já recorre à prestação de serviço privada, ela vai para fornecedores que desenvolvem esse tipo de atividade. E ela sendo garantida através de uma legislação, ela vai ter este direito através do sistema público de saúde. Ela tem como usufruir isso de forma mais continuada, digamos assim. O que garante o acesso a essas terapias que, de certa forma, somente um grupo privilegiado poderia ter anteriormente. Exatamente. Agora, a gente traz aqui uma segunda questão, em relação ao nosso mundo contemporâneo. A gente sabe que tem muitas exigências, a vida social, o trabalho. Muitas vezes as pessoas procuram formas alternativas de aliviar o estresse. E a naturopatia, como a gente viu, envolve muitas áreas. A professora Liliane já explicou,
E o Rogério ele é especialista em massagem científica e naturopata e pode nos informar um pouco melhor sobre a massagem científica, né? Então eu gostaria de saber, Rogério, se a massagem científica ela é considerada também uma ciência e por quê? Primeiramente, gostaria de agradecer, Jorge, por estar aqui, por dar essa oportunidade. Com relação à massagem, existe uma discordância aí, um equívoco, porque a massoterapia até 1960 ela não era considerada ciência, devido a comprovações de efeito fisiológico. De 1960 para cá, houve uma grande mudança na terapia manual no mundo todo. E aí, tanto a Europa como os Estados Unidos começaram a catalogar efeitos fisiológicos e a comprovação dos supostos efeitos que até 1940 e 50 eles não tinham. O que era dado como placebo em algumas áreas, agora, com relação ao efeito fisiológico e o corpo humano, na sua estrutura, já tem comprovação. Então, a massagem ela não é mais de cunho aberto, holístico ou livre. Ela já tem base propedêutica realmente em saúde. E no caso, assim, eu queria também que tivesse um certo esclarecimento em relação ao shiatsu. É a mesma coisa ou não é? Porque eu acho que as pessoas confundem um pouco. O shiatsu ele não é considerado uma massoterapia. O shiatsu no Japão é considerado uma terapia corporal ou uma terapia até independente. Tá? E houve algumas mudanças do shiatsu dentro da certificação de bodywork nos Estados Unidos, que eles fazem um compêndio de todas as terapias manuais, eles classificaram. O shiatsu ficou agregado aqui na América do Sul como massoterapia. Ou seja, é um estilo de massagem, mas ele não tem a mesma vertente de tratamento que a massoterapia convencional. O shiatsu ele trabalha até questões emocionais. Então, por existir essas diferenças, na classificação original ele não é considerado massagem, é uma terapia independente corporal. Interessante das terapias complementares, né? Uma coisa que, conversando com a professora Liliane, várias vezes a gente já falou sobre isso, é que, na verdade, não é observado a doença somente, não se trata, através da terapia complementar, né, no caso a medicina tradicional chinesa, né, que a gente mais fala, de uma forma de olhar somente o ponto da doença, né? Nós também observamos de uma forma geral. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, desse ponto de vista assim, holístico, né, desse tratamento complementar. Bem, a medicina tradicional chinesa, ela não consegue enxergar o corpo desvinculado das emoções. Os sistemas orgânicos, eles formam um sistema, que é o corpo humano, que ele agrega o fisiológico, o biológico, o emocional. Então, a medicina tradicional chinesa, ela trabalha principalmente na prevenção. O que ela busca? Ela procura ajudar o organismo a reencontrar o seu equilíbrio. O nosso corpo, ele já foi feito para buscar o equilíbrio. E a acupuntura, ela ajuda a acelerar a busca ao equilíbrio. Então, o que a acupuntura, né, particularmente, e algumas outras terapias também, por exemplo, o shiatsu, ela trabalha no sentido de fortalecer esse equilíbrio, ela trabalha na prevenção, ela trabalha em nível energético. Então, enquanto a doença não se manifesta, ela busca o equilíbrio, evitando a doença. A partir do momento que a doença se manifesta, ela é uma terapia complementar no tratamento da doença. Uma pessoa, por exemplo, tem sempre que buscar o equilíbrio, né? E aí vai ter a manutenção desse equilíbrio através da acupuntura, por exemplo. Exatamente, ela acelera a busca ao equilíbrio. É interessante. A gente tem uma parte do programa que é sobre o que o povo pensa, né? O que as pessoas da rua, os populares querem saber, que eles entendem de terapias alternativas também, como vocês já viram no primeiro bloco. Então, muitas pessoas elas não sabem, ou têm uma noção do que sejam as terapias alternativas complementares, agora chamadas complementares ou naturais. E temos algumas perguntas, né? Eu gostaria de saber se é verdade se a sementinha de mostarda ajuda a emagrecer. Muito interessante essa pergunta. Semente de mostarda é um meio de estimular pontos de um microsistema, o microsistema auricular. Então, a semente de mostarda é
uma das formas utilizadas para estimulação desses pontos. Podem ser outros tipos de semente, pode ser também cristais, podem ser agulhas, são várias as estratégias. É a auriculoterapia, né? A auriculoterapia. Uhum. E a auriculoterapia é como a acupuntura, ela também busca a harmonia do corpo. Dessa forma, você buscando a harmonia do corpo, você também emagrece. Porque o corpo vai buscar estratégias de equilíbrio. Homeostase e equilíbrio. Exatamente. Queria saber se ela é melhor do que uma terapia tradicional, comum, se ela surge, se ela tem um maior efeito. Não acredito. Eu acho que as duas, trabalhando em conjunto, produz, assim, para a sociedade, uma questão de prevenção, de cuidados. Seria o ideal, no ponto de vista naturopata. Tá? Desde o ponto de vista daquilo que a gente acredita, sim. Seria a união das duas. Então é sempre importante deixar bem frisado, né, o pessoal de casa, que não se pode somente ter um tratamento considerado natural, né, ou alternativo, como a maioria conhece, sem ter um acompanhamento do médico. As pessoas muitas vezes encontram por aí aqueles boatos de que existe a cura do câncer através de uma erva, existe a cura, né, de determinada doença através, né, de uma terapia complementar. E isso que o Rogério está falando é importante, ou seja, deve-se agir de uma forma complementar. Professora Liliane, vai acrescentar mais alguma coisa? Bom, eu acredito que o indivíduo ele deve buscar o tratamento antes de adoecer. Né? Então, não é tratamento, ele deve buscar a prevenção. É por isso tão importante procurar todos os profissionais de saúde, né? Para ter o acompanhamento. De uma forma interdisciplinar. Interdisciplinar, transdisciplinar, antes de adoecer. E aí que todas essas terapias são muito mais eficazes na prevenção. E lógico que a doença instalada, ela também atua. Mas aí, com todo o conhecimento hoje desenvolvido, a alopatia vem em conjunto, sem dúvida. Jorge, eu gostaria de salientar o seguinte: se você for observar a questão cultural, os orientais e até a parte da Grécia e do Mediterrâneo sempre tiveram a preocupação de prevenção. Isso é instalado na sociedade. A sociedade ocidental já não tem essa questão. Então, isso também contribui muito. A gente até chega a se questionar até que ponto também esse sistema, né, uma lei que aprova um uso de terapias complementares, isso vai também estar de acordo com as necessidades da população, porque muitas vezes o que o Rogério está colocando, se espera ficar doente para depois se procurar o sistema de saúde, enquanto os sistemas, né, das terapias complementares naturais, elas querem a prevenção. Então a gente teria que ter uma mudança aí nessa visão, que é feita através da política de promoção da saúde do Ministério da Saúde, mas que ainda está engatinhando, e eu acho que a gente vai chegar lá um dia, né, e pensar um pouco mais como os orientais. Mas eu também queria saber assim, os tipos de benefícios que trazem. Tanto, vamos supor, na acupuntura, eu queria saber o benefício e se há algum risco. Acho que os benefícios já foram até discutidos aqui entre a gente, mas existe algum risco na acupuntura? Os benefícios são todos, né? Não existe risco desde que seja feita por um profissional capacitado, e este profissional vai poder dizer, em alguma circunstância, que essa terapia não deva ser usada. Né? Por exemplo, uma pessoa que esteja com algum fator de sangramento não resolvido, com alguma patologia nesse sentido, alguns cuidados precisam ser tomados. E talvez até a não utilização de agulhas, e sim uma terapia que não use agulhas, por exemplo. Né? Então, se for um profissional capacitado, com certeza ele está habilitado para dizer se a pessoa pode ou não passar pela terapia. As pessoas têm muito medo de agulha, né? E aí fica aquela questão, né? Como que essas agulhas também são armazenadas, limpas, por isso a importância aí do profissional, tá entendendo como que... A senhora que trabalha com acupuntura, como que é feito, no caso, o armazenamento dessas agulhas? Elas devem ser descartáveis? Como que a pessoa pode ter uma precaução maior fazendo acupuntura?
Bom, são agulhas específicas para tratamento de acupuntura, são agulhas muito finas, então a dor é muito insignificante. E não existe armazenamento, as agulhas são descartáveis. Cada tratamento se utiliza o joguinho de agulhas e são descartadas após o tratamento. Então não existe o armazenamento de um tratamento para o outro. Porque quando as pessoas fazem yoga, elas chegam em casa mais calmas. Interessante a pergunta dele. Antigamente achava que isso era placebo, mas entre os anos de 1972 até 86 por aí, houve uma pesquisa na Sociedade Americana de Esporte com relação a antiginástica, eutonia, tai chi e inclusive a yoga. Por que